Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje a gente vai ver, um pouquinho do T-Cross 2025. Essa aqui é a versão Comfortline, tá bom? Então ela já tem rodas de liga leve, ela já tem alguns opcionais que as versões Pad Boy, as versões mais básicas não tem, tá bom? Então a gente vai começar vendo um pouco da frente desse carro, que na minha opinião é uma frente muito bonita. A gente tem esses detalhes aí em cromado que atravessam toda a frente do carro, A gente tem também esse conjunto de faróis todo em LED, tá bom? Essa daqui, como não é a versão Highline, ele não tem os faróis de milha que ficariam aqui, tá bom? Ele vai ter somente o conjunto principal de LED mesmo, mas assim, já é um conjunto que ilumina muito bem. A gente tem essa luz aqui de rodagem diurna, temos ali os faróis de dupla parábola em LED, tanto o farol baixo quanto o farol alto. A gente tem aqui o ACC da Volkswagen, que fica aqui atrás do símbolo. E assim, gente, é um carro muito completo, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer esses faróis acenderem para que vocês possam ver. A chave, vou focar aqui nela para vocês verem, ela é do tipo presencial, tá bom? Então você não precisa utilizar ela para ligar o carro. Ele tem um botão Start Stop e aí você consegue ligar ele, tá bom? Eu vou travar aqui o carro. Ele travou, ó. Ele vai fechar os retrovisores. Quando eu abro, aí, ó, ele ligou já a luz de rodagem diurna e ligou, o farol baixo dele, que é o farol normal, sem ser o farol alto. E tá aí, essa é a visão que você tem dele com os faróis ligados. E particularmente, gente, esse carro, ele me surpreendeu. Eu já tinha dirigido o Nivus, eu já fui daqui de Natal para São Paulo no Nivus, porém esse carro me surpreendeu. E ele, pelo fato de não ter uma caída encupezada aqui atrás, como o Nivus tem, faz com que ele tenha mais espaço para a cabeça, tá bom? Mas eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Partindo aqui para a lateral, nós teremos aqui esses belíssimos pneus aro 17. Ele aí vem calçado com o Wrangler da Goodyear. Perfil do pneu é 205, 55, raio 17, Ou seja, o aro do carro é 17. Realmente uma roda muito bonita. Deixa eu melhorar aqui a visão de vocês. E aqui, diferente do Kardian, é roda, viu? Aqui não é calotinha não, aqui é roda mesmo. E na minha opinião é bem bonita, apesar dela, eles fazem ela fechada assim para melhorar a aerodinâmica, mas fica bonita, Tem uns carros que não fica legal. Olha, tá tão quente que chega mancha quando eu toco. Mas bonito, essa roda, gostei muito. Aqui a gente tem o emblema do Comfortline, que na versão superior, na Highline, vai estar o Highline aqui. Temos o retrovisor que rebate, tá bom? E tem repetidor de seta. E uma coisa que eu achei legal nesse retrovisor aqui, deixa eu abrir para vocês verem. Ele tem aqui um furinho aqui, ó, na parte plástica. E aí quando você dá a seta, você consegue ver aqui, ó, que tá ligado, entendeu? Não é todo carro que tem isso, Então isso é um detalhe que é interessante e legal também. Esse carro, por ter chave presencial, ele vai ter, o acionamento, a abertura do carro aqui, ó, na maçaneta. Vai ver que ele tá travado. Quando você aperta o botão, ele destrava e aí você pode abrir o carro, tá bom? Mas a gente vem já pra cá. Continuando aqui na traseira dele, pra mim essa é a parte mais bonita do carro. É essa traseira. Olha que coisa linda. Essa barra em LED que atravessa a traseira toda e passa, ali. É como, na verdade, ela não passa por baixo do símbolo, ela acaba antes dele, mas é um detalhe muito bonito. Na minha opinião, nessa categoria de SUV compacto, é um dos mais bonitos que tem. Aí aqui, a gente vai ter essa assinatura em LED dele, que a gente acabou de ver. Deixa eu até destravar e travar ele de novo. E aí é tudo LED, viu? Tanto as luzes de posição, luz de ré em LED, pisca em LED, tudo em LED desse carro aqui, é tudo LED esse conjunto. Aqui atrás, a gente vai ter a identificação do 200 TSI. E aqui a gente vai ter o nome da versão, Lembrando que esse aqui é um T-Cross 1.0 turbo, tá bom? De 128 cavalos. Então assim, é um carrinho que ele tem uma boa cavalaria
para o peso dele, tá bom? Então é um carro que vai ter muito bom desempenho, tá bom? Continuando aqui, eu sempre gosto de mostrar essa parte aqui, né? Que é o brake light, que esse aqui, ó, ele fica integrado nesse aerofólio, ó. Então vocês conseguem ver aí, ele está integrado no aerofólio, que inclusive dá um detalhe bem bonito, que ele tipo divide em duas partes. Então essa parte aqui ela fica na cor do carro e essa daqui ela fica em preto, destacando como se fosse realmente um aerofólio separado mesmo, né? Mas eu acredito que não é a mesma peça, ó. Dá pra ver que são peças diferentes, mas dá um detalhe muito bonito no carro. Eu achei bem bonito isso daí. Vamos lá, agora vamos ver aqui o porta-malas dele, que eu tô com a chave aqui no bolso. O carro tá travado, ó. Pode ver que o retrovisor tá recolhido. Eu tô com a chave no bolso, tá bom? Você abre aqui o porta-malas, ele já abre aí. Esse porta-malas aqui, ele tem o tamanho dele, né, a capacidade, que varia um pouco por conta desses bancos. Esses bancos, eles têm regulagem de inclinação, tá bom? Então esse porta-malas aqui, quando os bancos estão totalmente reclinados, eles têm 373 litros, tá bom? E se não me falha a memória, quando eles estão o máximo inclinados para frente, ele fica com 406 litros. Se não me falha a memória, essa é a litragem desse porta-malas, tá bom? Mas sim, é um porta-malas ok, tá ligado? A proposta desse carro é um porta-malas ok, né? E a gente sabe que geralmente eles só medem até o tampão, né? Ou seja, onde o tampão chega é onde eles fazem a medição. Então se você bota um pouquinho mais pra cima, cabe mais coisa ainda, tá bom? Mas assim, é um porta-malas muito legal e que, na minha opinião, é muito bem acabado, tá? Você não vê lata em canto nenhum, é tudo coberto. Vocês podem ver, ó, que tem plástico e tem esse material de carpete. Ele inclusive tem iluminação também, ó. Tem uns ganchinhos aqui pra você prender as coisas, ó, dos lados, tá bom? Então é um porta-malas bem acabado. Aqui a gente tem um acesso para o farol dele, ó. Inclusive facilita até a manutenção isso aqui, né? Ele só fecha assim. Mas assim, muito bem acabado, viu? Porta-malas aqui em cima, ele é bem parecido com o do Nivus, ó. O do Nivus ele também fica assim. Isso aqui é o triângulo, né? Para quando separa o carro e tal. Aí tá aqui o triângulo. Aqui é o lugar para você puxar o porta-malas. Quando você tá com a mão ocupada, né? Aí você puxa e fecha ele. Partindo aqui, ó, eu vou abrir agora o carro aqui. Vamos lá para a porta dele. Começando aqui pela porta da frente. Esse carro, na minha opinião, é até ok o acabamento. Não é dos melhores, mas é ok, tá? Essa porta aqui, ó, plástico. Quando chega aqui já é um tecido macio, tá bom? Um couro, na verdade, né? Que combina com o detalhe do couro do banco, que eu vou mostrar já pra vocês. Aqui a gente tem o travamento dos vidros, temos acionamento dos vidros elétricos, né? Que inclusive os quatro são um toque. Aqui a gente tem o controle dos retrovisores, né? Que são elétricos. A gente gira pro lado que a gente quer e controla como um joystick. E aqui a gente tem um rebatimento dos retrovisores, que inclusive ele não vai funcionar agora porque o carro não tá ligado, tá bom? Mas quando você bota aqui pra trás assim, ele vai rebater os retrovisores. Aqui a gente tem o trava e destrava da porta, que fica aqui. Inclusive ele tem uma função que é de segurança, né? Mas é meio chata. Quando você destrava o carro, né, pelo botão, ele só abre a tua porta, não abre a dos passageiros. Então às vezes isso irrita, sabe? Às vezes você tá saindo com o pessoal, né? E aí o pessoal vai entrar no carro. E aí você destrava, mas aí o pessoal não consegue entrar e você tem que vir aqui e apertar no botão, pum, para destravar. Então isso é um pouquinho chato, mas é uma coisa que é para segurança, né? Então, tranquilo. Continuando aqui, agora na porta traseira, antes da gente ir lá para frente, aqui o padrão de acabamento é bem parecido, ó. Plástico e aqui o couro, ó. Inclusive esse aqui tá bem sujo, viu? Tá bem encardido esse daqui. E aqui, ó, é plástico. Lá na frente, eu até acho que esqueci de mostrar. Aqui na frente, ele é um tecido, tá bom? Aqui é um tecido legal, bom acabamento. Ele tem aqui, ó, som, tá bom? Mas esse aqui não tem assinatura nenhuma. Já aqui na parte de trás, ele é plástico, ó. A textura é bem parecida com o lá da frente, mas é plástico, tá bom? Aqui a gente tem os bancos em couro, tá bom? E no caso aqui, ó, esses bancos, eles são... Peraí, deixa eu melhorar aqui essa imagem pra vocês.
Esses bancos, eles têm uma boa qualidade, um bom acabamento, tá? Aqui no meio, ó, ele vai ter o saída de ar, tá bom? E tem duas portas USB do tipo C para carregamento aí de celular. A gente tem encosto de cabeça para os 3 ocupantes, tá bom? A gente já tem, ó, em LED, tá bom? A luz de cortesia aqui traseira, em LED, que ilumina muito bem, inclusive, viu? De noite, assim, muito bem servido esse carro no quesito iluminação. E inclusive essas luzes, elas iluminam até assim o chão, sabe? Quando você abre a porta, ela ilumina um pedaço do chão. Então ela cumpre, né, também aquele papelzinho daquela luz que geralmente fica embaixo da porta, assim. Ela tanto ilumina dentro quanto ilumina o chão aqui perto da porta. Esse carro, ele tem todos os airbags, tá bom? Ele só não vai ter ali o de joelho ali embaixo, mas ele tem o de cortina, lateral, tem frontal, tem traseiro aqui atrás da cabeça. Então assim, é bem completo o habitáculo no quesito de segurança, tá bom? Agora, vamos partir para a parte interna do carro. Vamos fechar aqui essa porta, jogar esse banco o máximo para trás e vamos falar um pouquinho desse carro aqui. Vamos lá, aqui eu já mostrei, né, que é a parte de... Eu vou ligar só o flash aqui para melhorar a nossa visualização. Que eu tô no estacionamento aqui e aí acaba ficando um pouco escuro. Aqui, ó, vocês podem ver que a gente tem um detalhe de luz aqui, ó. Que ele passa... Deixa eu desligar o flash bem rapidinho, só para mostrar para vocês. Esse detalhe iluminado, ó, ele corre por todo o painel do carro, tá bom? Aqui no volante, a gente vai ter um volante multifuncional, né, bem completo. Então ele vai ter os comandos do piloto automático, tá bom? Você consegue setar a velocidade, ele vai acompanhando a velocidade do carro da frente. A gente tem também aqui os controles da multimídia, que eu vou mostrar já já. Do painel também, deixa eu inclusive, ó, ligar aqui no botão Start Stop. Ele vai só ligar, né? Não vai ligar o carro. Mas aqui ele já ligou o painel. Então assim, é um painel bem completo, tá bom? Eu vou até mexer aqui nele agora para mostrar para vocês. Aqui a gente tem alguns pontos de visualização tocando nesse botão aqui, View, tá bom? Continuando, porque o Android Auto já vai conectar de novo, misericórdia. Tem hora que irrita, viu? Eu desligo o... Como é que é? Eu desligo o Android, o Wi-Fi e o Bluetooth do celular, mas ele mesmo assim conecta de novo às vezes, não sei porquê. Enfim. Aqui vamos falar agora do painel dele, né? Aqui no painel a gente vai ter aqui o View, que a gente vai mudar a visualização do painel, ó. Que ele vai mostrar percurso, tempo de viagem, velocidade média, o consumo médio. Só pra constar, galera, a gente acabou de gravar um vídeo, meu irmão, né, tá comigo aqui hoje, aí ele gravou um vídeo acelerando esse carro. Aí o consumo dele foi esse aí, tá bom? Mas é porque também ele pisou muito no carro. Aqui abaixo a gente tem, inclusive eu vou deixar o canal do meu irmão aí na descrição, tá bom? Se vocês quiserem dar uma olhada lá, ele dando um acelero nesse carro, vocês vão conferir lá. Eu deixo na descrição, ou o canal dele ou o vídeo, mas acho que eu vou deixar o vídeo na descrição e no comentário fixado pra vocês darem uma olhada lá. Mas eu acredito que esse vídeo não vai sair por agora não, vai sair depois. Mas qualquer coisa eu boto num próximo vídeo, eu coloco depois nos comentários. Mas enfim, aqui a gente vai ter os dados de consumo, tá bom? A data de hoje, ali o Android Auto, né, que tá espelhado lá, que tava tocando a música. E aí, que eu vou fazer agora? Eu vou tocar aqui de novo e ele vai mudar, ó, pra a outra visualização. Quando a gente joga pra cima, aqui, a gente pode escolher outras coisas, ó, o consumo por litro, o instantâneo, a trip, né, que é o quanto eu já rodei no carro. Já rodei 209 km nele, tá bom? Esse carro aqui tá com 17 mil rodadas, 18 mil rodadas, alguma coisa assim. Aí a gente tem a temperatura do óleo, tem a velocidade. Eu gosto de andar nessa vista geral, porque aí ele mostra o percurso, a quilometragem média, tá bom? Que o instantâneo, ele mente muito, então assim, quando a gente bota aqui nesse consumo instantâneo, ele mente muito, né? Tem hora que ele vai mostrar 20 por litro, então ele varia muito. Eu prefiro ver o consumo médio do carro, tá bom? Mas enfim, é isso daí. E aqui, né, os comandos do piloto automático, que a gente vai ter o set, que ele vai setar a velocidade, que ele vai marcar no painel, tá? Se eu não me engano, ele só marca, só limita, na verdade ele só vai setar a velocidade a partir de 30 km por hora ou 40, se não falha a memória. Mas você seta a velocidade e vai controlando por aqui. E esse carro, né, como ele tem ACC, então você consegue andar com ele, por exemplo, na estrada, e ele vai na velocidade setada. Se o carro da frente freia, ele freia também. Então assim, é bem completo esse carro aqui, tá bom?
Agora vamos passar para cá para essa senhora multimídia, meus amigos. Perto dos carros que a gente vê no mercado, a gente não tem central multimídia que bata de frente com essa daqui. Sendo bem sincero com vocês. De todos os carros que eu já testei, olha que eu já dirigi muito carro, os carros da Volkswagen têm a melhor central multimídia hoje. Na verdade, ele compartilha sistema com outros carros, né, como os Audis também. Então, esse é um dos melhores sistemas que eu já usei, sabe? Muito confortável, muito bom de utilizar. E vamos lá, começando por aqui. A gente vai ter, né, aqui logo no início, as informações do Android Auto, tá bom? Aqui a gente vai ter informação do carro, por exemplo, se eu abro aqui, ele vai ter os dados de viagem, consumo, modo de condução, que aqui no modo de condução é interessante. A gente tem tanto o Eco, tá bom? Que aí ele vai configurar o carro todo para ser o mais econômico possível. A gente tem o normal, tá bom? Que aí aqui ele vai dirigir, né? Ok, normal. Temos o modo Sport, que aí aqui vai ser o mais esporte possível. E aí você consegue ver todos os detalhes. Transmissão no modo Sport, direção no modo Sport, ar-condicionado no modo normal, ACC no modo Sport, assim, bem completo mesmo, tá bom? Aí aqui no modo individual, a gente consegue personalizar totalmente como a gente quer, ó. No caso aqui eu botei o modo individual no Sport, né? Na verdade seria tipo um Eco Plus, porque no modo lá Eco, ele ainda deixa, se eu não me engano, aqui no modo normal, ACC. Aí eu joguei tudo pro Eco, entendeu? Então fica muito legal de utilizar assim. O carro fica bem comportado. Mas você também pode deixar no modo Eco normal dele, nativo, e ele funciona bem, tá bom? Aí é pro teu modo de condução mesmo, como você prefere dirigir, né? Além disso, a gente tem também, né, os informativos, né, do veículo aqui. No caso, ele tá notificando de troca de óleo, tá bom? Enfim, carro de locadora vocês sabem como é, né? Sim, aqui a gente vai ter os dados de off-road, então ele vai mostrar o ângulo da roda, a altitude, a temperatura de óleo. E é bem legal, ele é bem completo de verdade. Aqui é o Active Info, né? Então ele vai mostrar autonomia, ele vai mostrar áudios. Você consegue personalizar essa parte aqui. A gente tem também aqui os apps, né? O My Volkswagen, você consegue baixar outros aplicativos também para a central. E inclusive você consegue logar, né? Então você fica logado aqui, tem seu perfil, ó, que fica aqui em cima inclusive. Aqui eu botei, né, só provisoriamente aí. Mas muito completa essa central, tá? Então, enfim, ela vai ter tanto o Android Auto quanto o Apple CarPlay. Você tem a parte de configurações do veículo também, que você consegue mexer em muita coisa aqui. Você consegue ajustar o brilho da central, você consegue desligar a tela dela, se toca de novo ela liga. Você consegue personalizar o áudio, entendeu? Aqui você consegue conectar seu celular, você consegue colocar o carro no modo manobrista. Aí você vai criar o PIN, né? Vai colocar ele no modo manobrista, então ele fica limitado, né? O cara não consegue pisar. A gente tem um perfil, as luzes, tá? Que a gente consegue mexer, inclusive nessas luzes aqui. Por exemplo, luz de ambiente interno, tá aqui, ó. Se eu desligo aqui, ó, elas apagam. Se eu ligo aqui, elas ligam de novo. Então isso aqui é muito legal. Você consegue configurar o tanto que você quer que ela brilhe. Aí ele inclusive tem luz do pé também, tá bom? A gente consegue configurar aqui. Só que eu acho que agora vocês não vão... eu acho que deu pra ver um pouquinho no vídeo. Mas assim, como a gente tá num ambiente que não tá tão escuro, não dá pra ver tanto. Mas muito legal. Luzes de exterior. Essa aqui é legal. Como em home, né? Quando você chega em casa, né? É o tempo que elas vão ficar ligadas. E depois o living home, quando você sai de casa. E aí ambos estão em 30 segundos e pra mim é o tempo que é ok. E assim, é muito legal isso porque você chega, liga o carro, né? Ele vai ligar todas as luzes, tanto o farol quanto as lanternas traseiras. Ele vai ligar as luzes internas, então o carro fica bem iluminado. E são detalhes que é legal, né? É legal ter no carro. Aqui a gente consegue mexer no Bluetooth, no telefone, no áudio, na tela. Seleção de idiomas, unidades de medida. É muito completo. Aqui configurações do carro. Você consegue mexer no controle de tração e estabilidade, data e hora, configurações de luzes, painel de instrumentos. É muito completo. Tem a parte de pneus também, ó. Alerta de velocidade de pneus de neve. Você consegue mexer em muita informação do veículo. Inclusive aqui parte de clima. Essa parte aqui não está disponível, tá? Mas
configurações de fábrica você consegue redefinir. Assim, é muito completa essa central multimídia. Aí a gente tem a parte aqui do carro, né, do painel de música, navegação, o idioma que você pode selecionar, telefone, o CarPlay, o Android Auto e várias outras funções que só você pegando um carro desse para mexer mesmo é que você vai descobrir tudo, tá bom? Ele inclusive você consegue por aqui, ó, desativar o sensor de estacionamento. E aqui você tira. Aqui a gente tem o Start Stop, que você consegue deixar ele desativado ou deixar ligado. Aqui ele tá ligado. Você consegue abrir o porta-malas por aqui. Aqui você consegue acessar rapidamente as funções do ar-condicionado, tá bom? Aqui você desliga ela, você toca aqui. Aí, esse somzinho irrita às vezes, ele fica ligando do nada, sabe? Enfim, galera, central multimídia muito completa, assim, de longe uma das melhores da categoria, tá bom? Continuando aqui, né, já falamos da central, agora vamos falar do restante aqui, que é importante também. Aqui, ar-condicionado agora, né? A gente tem aqui as saídas de ar-condicionado, que inclusive tem a iluminaçãozinha aqui, ó. Acho que dá pra ver iluminando meu dedo. Isso aqui é um detalhe que falta, sabe? Nos carros aqui os caras pensaram nisso. Aqui, a gente não vai ter nada nesses botões aqui. Eu acredito que na versão superior, na Highline, pode ser que tenha alguma função. Aqui a gente só vai ter o de airbag, né? A passagem airbag, que ele vai mostrar quando estiver desativado. Aqui, o alerta do carro. Ar-condicionado todo digital, tá bom? Então você consegue, ó, deslizando o dedo, configurar a velocidade de saída do ar, né? Aqui o desembaçador frontal e traseiro. Aqui a gente tem um ACC que você consegue ligar, ó. Inclusive com o carro desligado, você consegue ligar o AC, viu? Então assim, ele fica esfriando mesmo com o carro desligado. Isso que eu achei interessante aqui. E ele esfria bem, Gelatec bem. Deixar desligado aqui. Aqui a gente tem o modo recircular, né? Que ele vai ficar recirculando o ar interno do carro, tá bom? Eu vou só baixar aqui para não fazer muito barulho. Aqui a gente consegue definir a temperatura no vermelho, né? Low, e aí sobe também. Aqui tem a parte de menu, que aí eu acredito que ele joga pra cá. Eu não cheguei a testar, deixa eu ver se é isso mesmo. Ó. Você toca ali no menu, aí ele entra ali fácil. Então você tem dois acessos, né? Tanto aqui na central, quanto aqui embaixo tocando no menu. E aqui você controla, né, a direção do ar. Ali embaixo a gente vai ter duas saídas USB do tipo C. Então são 4 saídas tipo USB-C no carro, tá bom? Então as de trás ali que eu mostrei no início do vídeo e essas agora. Aqui a gente tem o botão Start Stop, tem uma tomada 12 volts aqui. Aqui a gente tem o câmbio, né, para selecionar as marchas do carro. Aqui é a marcha de ré. Inclusive aí, ó, câmera de ré para vocês verem aí, ó, a qualidade como é legal. E como ele tem sensor na frente e atrás, então fica muito boa assim, a sua noção, né, em lugares apertados. Ontem mesmo eu fui num lugar que era bem apertado e aí eu estacionei tranquilamente, sabe? Porque, né, ele tava com... ele me ajudou nesse sentido de saber se eu estava perto no carro, como é um carro alto também, né? Então é muito bom ter essas funções aqui. Aí aqui, né, partindo para cá, a gente vai ter a alavanca do câmbio. A gente tem o freio de mão do tipo convencional, tem porta-copos aqui. Tem uns coisas aqui que eu não sei sinceramente para que serve, eu acho que é para botar cartão, alguma coisa assim. Aqui a gente vai ter o descanso de braço, que inclusive, deixa eu abrir mais a câmera aqui para mostrar para vocês. Ele é regulável, então se você puxa para cima e joga um pouquinho para baixo, ele trava nessa posição. E aí vem para frente e você consegue apoiar seu braço aqui. Então, muito confortável, tá bom, gente? E aí, ele é bem profundo. Deixa eu ligar aqui a lanterna para... Aí, ó, como é profundo. Cabe bastante coisa. Ele não é refrigerado, tá bom? Também não tem nenhuma tomada USB lá dentro, nem nada do tipo. Mas, tendo esse espaço de armazenamento extra, é interessante também, né? Aqui em cima, no espelho, nós teremos... Deixa eu desligar só aqui o LED do celular. Aqui a gente vai ter, né, um espelho com iluminação, tá bom? E essa iluminação é controlada aqui, ó, pela abertura e fechamento dessa tampinha aqui. Então, quando você deixa fechado, né, ele não vai ligar. Quando você abre, ele liga o LEDzinho aí. Aqui no meio, a gente vai ter um porta-óculos aqui, ó, pra você botar o seu Ray-Banzinho aí, né? Aqui a gente vai ter pra ligar só essa luz. Se a gente liga pra trás, ele liga todas as luzes, ó. Essas da frente e as de trás aqui. Não sei se tá dando pra ver, mas acho que dá. Então aqui a gente consegue ligar tudo. Aqui a gente vai ligar só... Não, aqui ele deixa off a abertura das portas, ó. E pra frente ele liga só essa luz aqui, tá bom? E, inclusive essas luzes aqui, ela ilumina tanto aqui dentro, quanto quando você abre a porta, ela ilumina um pedaço do chão ali. Então muito legal essa função também. Eu vou desligar aqui.
deixar ele assim, ó, nesse modo, porque quando eu abro a porta do carro, ele liga todas as luzes. E o farol, como tá ligado, o farol tá no modo alto, ele vai, né, botando isso aí. Deixa eu até botar aqui na alavanca no P pra parar de fazer barulho, tá bom? E bancos da frente, né? Vamos aqui para os bancos da frente. A gente vai ter, ó, bancos muito bem construídos, na minha opinião, muito bem acabados, tá bom? Banco todo em couro, com uma costura, eu diria que é um branco, mas é porque tá um pouquinho encardido, mas é uma costura em branco, tá bom? E aqui a gente vai ter um detalhe, né, num couro mais claro, com a escrita T-Cross. E esse detalhezinho aqui, que era para ser branco, mas na minha vista é tipo, tá meio esverdeado, tá? Eu não sei nada de vocês aí, quando você faz um test drive nesse carro e me diz o que é que você acha. Mas enfim, esse daqui foi o T-Cross 2025, tá bom? Vocês vão ver em seguida um vídeo aí da gente andando nesse carro, tá bom? Eu gravei um rolê nele, e aí vocês vão ver também esse vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu virar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Assim, se você tá olhando aí de repente um Renegade, se você tá olhando um Kicks, tá? Que é mais caro inclusive do que esse carro aqui, eu te faço uma provocação. Dá uma olhada nesse carro. Eu acredito que você não vai se arrepender não, porque assim, é um carro que ele me surpreendeu muito, tá? É um carro muito confortável, muito bem acabado. Claro, não é perfeito, né? Ele vai, sim, inclusive tem um detalhe que eu esqueci de mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa parte aqui do painel dele, ela é em couro também, tá bom? Então aqui a gente tem um detalhe em aço escovado no painel, e aqui é couro, tá bom? Isso aqui é couro. Então assim, não é todo que você vai achar com essa qualidade de acabamento aqui não. E também com qualidade de construção, o câmbio muito legal, a autonomia, se você anda de boa, ela fica ok. Tá, esse carro aqui, ó, ontem eu fiz teste de rodagem com ele. Ali na faixa dos 80 por hora, esse carro fez na média de 9,6 km por litro, tá bom? Se eu não me engano foi isso. Quando eu pisei um pouco mais, ele fez 8,9 km por litro. Pisando, entendeu? Ali a 100 por hora. Quando eu pisei mais, né, é óbvio que ela caiu mais. Mas se você anda mais de boa, deixa o carro no modo eco e anda de boa, né, não anda no modo soviético, é um carro que vai te atender muito bem. E é muito bem servido, né, de opcionais, é completo, tá bom? Então é isso, gente. Esse aqui foi o T-Cross 2025 1.0 Turbo TSI, né, o 200 TSI. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Então é isso, fica com Deus, um abraço e tamo junto. E fica com o vídeo aí do rolê dele, porque ficou muito legal o vídeo. Valeu!